Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, vídeo de número 335. Então, nós vamos agora dar sequência, capítulo 10, Gênese orgânica, formação primária dos seres vivos. Agora a questão é de número 2. Eu quis esmiuçar um pouquinho mais a questão de número 1, porque você vai perceber que na questão de número 2, olha o quanto é interessante, o quanto é importante nos encontrarmos compenetrados. Olha só para você ver. Aí você pode falar para mim assim, mas você já leu isso aí de cor e eu sei o que? Não. O que eu estou dizendo aqui, o que eu já disse aqui nos vídeos anteriores e na data de hoje, tem 90% a ver com os estudos que eu frequento no plano espiritual. Isso eu assumo. Olha só para você ver a questão de número 2, que é uma sequência. É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados. Ou, se o preferirem, germinados. Olha o termo, germinados. Você se lembra do laboratório, a Terra? Você se lembra da incubadora? Você se lembra da chocadeira? É incubadora, né? Chocadeira. Você se lembra do termo incubadora? Olha ela aqui, ó. Na questão de número 2. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo ou de muitos casais criados, ou, se o preferirem, germinados simultaneamente em diversos lugares. Germinados em diversos lugares? Como assim? Será que o que Kardec comenta aqui não está interligado ao que nós estamos tratando desde o princípio desse capítulo 10? Observe para você ver. Esta última suposição é a mais provável. Quer dizer, da germinação simultânea em diversos lugares. Essa última suposição é a mais provável. É a mais provável, porque Kardec deixou tudo em hipótese. Por isso que aqui ele usa o termo a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das
camadas geológicas atesta. Nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes, a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Essa multiplicação tão generalizada e, de certo modo, contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Olha só para você ver como que tudo se encadeia, tudo se encaixa. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes. O que ele está querendo dizer aqui? Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo, de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes. Composição química, composição exata, temperatura mais quente, mais fria, estação, ambiente propício para que aquele princípio orgânico e inorgânico, mais o princípio orgânico, que ainda não detentor do princípio energia vital, possam eclodir. Observa só para você ver. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Aliás, se num ponto um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele se poderia formar igualmente por efeito da mesma causa. É o que nós estamos dizendo aqui. Igualmente por efeito da mesma causa. Na verdade, gente, olha só para você ver. Olha só. Tudo, pois concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie
animal e vegetal. Você está vendo só? Como é interessante. Dá vontade de continuar lendo aqui e esmiuçando a noite toda até acabar o livro da Gênese. De tão interessante que esses assuntos. Porque você observa que tudo que nós comentamos até agora encaixa. Encaixa. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. Olha só para você ver. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir por analogia da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os dias corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. Um sucede ao outro. Mas você observa que os elementos são os mesmos. Nós temos que respeitar a química ou não temos? Nós temos que respeitar todas as ciências. Porque no nível que nós nos encontramos, nós dependemos de todas as ciências. E quando aqui tratamos dos elementos constitutivos da química, das metamorfoses, das transformações químicas através de proporções, quantidades, espécies. Aqui agora vem a resposta. Olha só para você ver. A química considera elementares umas tantas substâncias como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro, o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais, combinando-se, elas formam os corpos compostos
opostos. Tá vendo só? É o que nós estamos dizendo desde o princípio desse tema. Os óxidos, os ácidos, os alcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação destes. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, olha só, de sequidão ou de umidade. Temos falado a respeito de tudo isso aqui no laboratório, que é a Terra, na incubadora, nos elementos químicos constitutivos da Terra, que são todos esses elementos da tabela periódica, no momento certo, no período certo. Seja o movimento, ou o repouso, que aí é o estado de hibernação, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Você conseguiu entender? É o caso da... Vamos simplificar. É o caso da tartaruga. Ela perfura o buraco na areia, 1 metro de profundidade. E ali ela deposita todos os ovos. E ela tapa com a areia. Mas não é só contar ela com aquela profundidade que nascerá 50% fêmea, 50% macho. Existe milhares de elementos que são precisos naquele período. Ela tem que contar que ela fez a parte dela. A tartaruga entende-se da seguinte forma: fiz a minha parte, cavei o buraco a 1 metro de profundidade, porque eu sei que a 1 metro de profundidade a temperatura é mais fria. Mas e se acontecer de uma onda de raios solares aquecer por demais a Terra, principalmente num buraco na camada de ozônio correspondente àquela região, e aquecer demais
a areia. Pode acontecer de nascer tudo macho ou tudo fêmea, ou não vingar nenhum dos ovos. Porque esses são os elementos da natureza que é preciso levar em consideração. Então, como está escrito aqui, seja o movimento ou repouso, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Então, o que eu estou dizendo aqui, os químicos sabem de cor o que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, não é química, e sim eletricidade, mas nós sabemos que existe o polo negativo e o polo positivo. Graças aos dois polos, positivo e negativo, nós temos a eletricidade. Então você observa que na modalidade correta existe uma utilidade positiva. Na distorção negativa. Porque se usa para você ver mais o polo negativo que o positivo na corrente elétrica. Estoura os transformadores. Então a energia, tanto positiva quanto negativa, ela chega no transformador na polaridade exata, para depois ela ser distribuída às ramificações, que nos casos são os locais de absorção, as residências, as indústrias e por aí em diante. Porque se ela chega desproporcional, ela estoura o transformador. Até mesmo na usina, ela tem que ser gerada corretamente os dois polos. Porque se um polo é gerado diferente do outro, não importando-se se é positivo ou se é negativo, o estrondo já ocorre lá na usina. A mesma coisa é na química, na rotação, no atrito, na composição, no elemento correto. Mistura para você ver no laboratório elementos que não se correspondem à estrutura daquilo que você almeja. É óbvio que você transforma o H2O em ácido muriático. E para transformar em ácido muriático, você não precisa de muita composição química, de muito elemento. É apenas uma leve
distorção química. E por aí em diante vai. Então, seja uma corrente elétrica, etc. Se essas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Nas camadas sedimentadas, nas camadas estratificadas dos períodos geológicos da Terra, tudo que hoje se eclode na superfície da Terra, desde lá do princípio do período, dos primórdios do período geológico, vem sendo trabalhado quimicamente, gradativamente, até chegar nas fases correspondentes. Vamos para o próximo vídeo. Vamos gravar mais um vídeo, porque esse assunto é gostoso por demais.